Shalom, meus amados, shalom, a paz a todos, que o Eterno esteja nos abençoando grandiosamente, meus amados. Eu venho trazer para vocês aqui hoje uma passagem de Levíticos. Eu vou mostrar para vocês esta passagem que muitas das vezes ela nos retrata, ela nos traz uma intimidade com o Eterno, com Deus, de uma forma tão tremenda, que se nós não prestarmos atenção no que ela quer nos dizer, no que essa palavra nos traz, se nós não nos atentarmos, não estivermos prestando atenção, passa muita coisa batido. Como assim, nós passa coisa batido? Porque, meus amados, muitas das vezes, em todas as vezes, se nós lermos esta paraxá, essas as escrituras sagradas, essa leitura que está aqui, este livro abençoadíssimo para a nossa vida, se nós lermos, não procurar fazer o que está aqui e só ficarmos ouvindo, de nada vai nos adiantar esse livro, isso aqui, ó, os ensinamentos dessa paraxá, dessa Bíblia Sagrada, de nada vai nos trazer, meus amados, se nós não estivermos em retidão com o Eterno, se nós não estivermos disposto a pagar o preço. Qual preço é esse? O preço da obediência, meus amados. O preço que a Bíblia nos traz é o preço da obediência. É o preço de você matar o velho homem e ressuscitar o novo homem. Porque todos nós já nascemos com essa natureza, né? Uma natureza pecaminosa. Enfim, todos vocês sabem, isso daqui é uma leitura para outra hora. Agora eu quero estar aqui enfatizando em Levíticos. Porque Levítico, meus amados, vem nos trazer, muitas das vezes Deus exorta a Moisés, para que Moisés lembre ao povo tudo que lhe foi feito. Tudo que lhe foi feito no deserto. Muitas das vezes, eu falei no vídeo meu passado, o deserto, muitas das vezes a gente procura enfatizar, falar que estou no vale, estou no deserto. Meus amados, o deserto, ele serve para nos abençoar, não para nos amaldiçoar. Muitas das vezes, por estarmos no deserto e murmurarmos, aí eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão ficar chocados, mas leiam, procure aqui, ó, nos ensinamentos, na paraxá, no estudo da Bíblia. Porque muitas das vezes estamos no deserto, murmuramos. O que aconteceu com o povo no deserto quando murmurou, meus amados? O que aconteceu com o povo no deserto quando o povo foi desobediente para o nosso Deus? O que aconteceu? Vocês sabem. O povo padeceu por causa disso. Por que os espias, quando trouxeram a notícia para o povo, mais de 2 milhões estavam ali naquele deserto, esperando uma boa notícia daqueles espias. Mas o que os espias passaram para Moisés? Vocês sabem, meus amados, o que os espias passaram para Moisés? Eu acho que vocês sabem, não sabem? Eles trouxeram uma palavra de murmuração, uma palavra negativa. Porque o povo consultou, o povo pediu para Moisés mandar espias para poder sondar a terra. Mas, meus amados, uma coisa que muitas das vezes passa batido em algumas narrativas é que quem Moisés escolheu, qual foram os 12 que Moisés escolheu para poder ir até a terra e espiar a terra de Canaã? Qual foram? Foram 12 príncipes, meus amados, de cada tribo. Foram 12 príncipes, não foram qualquer um, não. Aí começa uma mudança muito radical, muito repentina, quando eles voltam. Eles passam 40 dias lá. Quando eles voltam, eles trazem um cacho de uva, do qual tinha que ser 2 homens para poder trazer. É sinal que a terra é fértil. É sinal que a terra é boa. Mas junto com eles trouxeram uma palavra negativa para o povo. Naquela época, meus amados, tinham gigantes, mas também tinham povos das estaturas normais, de quais eles estavam vendo ali para poder trazer o relato para Moisés, o relato para o povo, no deserto, naquela travessia. Mas o que os espias trouxeram? Medo, covardia. Como assim? Eu não estou entendendo. Por que medo, covardia? Eu vou explicar para vocês, já eu venho aqui na palavra Levíticos. Mas antes prestem atenção, o perigo da murmuração. Antes prestem atenção
Quando estamos no deserto, quando estamos no vale, quando estamos numa luta, não é para a gente ficar chorando, choramingando, acovardado. Não, não é isso. É para nós termos estratégia. É para nós podermos se aproximar mais a Deus. É para o Eterno nos dar estratégia. Mas temos que saber pedir. Porque a Bíblia nos traz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Aquele conhecimento que está lá em João: o meu povo sofre por falta de sabedoria, de entendimento. E está lá em João 8,32: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E lá em João 8,32 já nos traz uma palavra totalmente animadora. Nos traz uma palavra que nos encoraja, que dá coragem para nós. Porque é aquela palavra: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Dá uma força. Porque, mas que palavra, mas que coragem, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que entender? Aqui, ó, isto. Nós temos que entender isso. Mas por que temos que entender isso? Porque na Torá, na palavra, nos 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados, é quando o povo estava pegando uma intimidade com o Eterno. É quando o povo estava andando debaixo de estatutos, de leis. É quando o povo estava aprendendo a ser submisso. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o povo era de dura servência. O povo era de dura servência. Então, quando os escribas trouxeram o relato lá de Canaã, e um cacho de uva que 2 homens tiveram que trazer, a visão de qual as pessoas tiveram antes que eles viessem a relatar algo, era uma visão de prosperidade. Era uma visão boa. Porque como que um povo, já vendo uma nuvem guiando eles de dia e de noite, uma nuvem os aquecendo do frio que o deserto trazia, e a nuvem refrescando ele, fazendo sombra no calor que o deserto trazia também. Como é que aquele povo, meus amados, a Bíblia diz que eles eram de dura servência. Por quê? Porque eles viam aquilo tudo. Eles sentiam aquela glória. Eles poderiam ver a nuvem conversando com Moisés, como eles viram no Sinai. E mesmo assim, meus amados, eles ainda foram de dura servência. Vocês têm ideia do que é isso? Agora imagina nós nos dias atuais. Imagina a murmuração que temos. Assim como aqueles príncipes trouxeram a Bíblia nos retrata que eles trouxeram a notícia boa para dar para o povo, mas eles deixaram aflorar a fraqueza, eles deixaram aflorar o medo dentro deles. Eles falaram que a terra consumia os seus moradores, porque na época, nos dias quais eles foram lá, eram 12 espiões, eram 12 espias, 12. Como é que uma cidade não vai dar conta que tem 12 estrangeiros ali no meio deles? Por que não detectaram aqueles 12, meus amados, naquela época? Porque o Senhor, o Eterno, tinha dado uma praga sobre aquele povo, que eles estavam caindo, mortos. Então os espias viram e entenderam que a terra consuma. Então na cabeça deles eles falavam: a terra puxa. Os seus povos da terra puxam os seus mortos. E também relataram sobre os gigantes que tinham naquela terra. Porque aquele povo que moravam lá, aquele povo que eles foram espiar, eram soldados. Eram um exército. Mas era um exército de pessoas grandes, gigantes. Desproporcional ao tamanho normal. Mas não eram esses gigantes, essas pessoas que temos nos dias atuais, que são difícil de locomoção, tem algum problema. Não, naquela época eram gigantes, e era um exército de gigantes com mobilidade normais, agilidades normais, ágil e rápidos. Não tinham doença alguma, só que a estatura deles eram grandes. E eles também testificaram sobre esses, falaram sobre eles. Mas só que a narrativa que eles trouxeram e o que eles deixou o povo a entender é que era impossível conquistar aquela terra. Por quê? Trouxeram um cacho de uva, que simbolizava fartura. Pronto, eles trouxeram uma coisa positiva. Era só eles ter colocado aquilo e ter falado.
Estamos com Deus, vamos, que com eles a gente vamos ser vitoriosos. Por que eles teriam que dar essa narrativa? Porque eles já vinham caminhando já no deserto, meus amados. Eles já vinham de lutas, eles já vinham de provações, eles já tinham escapado do Egito, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Então o que eles tinham mais que duvidar? De nada. De nada. Foi através desse relato dos espias, meus amados, que aqueles povos que estavam ali, o Senhor falou que não iriam entrar na terra, nem eles e nem os filhos deles iriam entrar na terra de Canaã. E Moisés perguntou para Deus, mas por que, ó Senhor? Aí eu pego e volto para vocês, porque o povo é de dura servência. O povo vê, mas eles não estão sentindo. O povo viu a nuvem conversar com Moisés, mas eles não deixaram aquela nuvem envolver eles. Assim somos nós nos dias atuais. Aí quando estamos passando por alguma coisa, murmuramos. Quando estamos vendo a dificuldade de bater a porta, não devemos abrir também não. Mas se ela insistir em entrar, também não devemos se acovardar não, meus amados. Por quê? Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus vivo. Ele não está morto pregado no madeiro não. Ele foi para testificar para o mundo que Ele era Deus. Que Ele mandou o seu Filho gênito para que morresse por nós, mas ao terceiro dia ressuscitasse para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E o que fazemos? Se acovardamos quando aparece um deserto? Não conseguimos nem sequer fazer uma oração de 40 minutos, 20, 10 minutos? Se acovardamos em nos ajoelhar, porque o WhatsApp não deixa, o Facebook não deixa, a televisão não deixa, a novela não deixa, muitas das vezes a pornografia não deixa. Meus amados, a promiscuidade sexual está tomando conta do nosso país, do mundo, não é de hoje, há muito tempo. E o que entra? Lá em Deuteronômio nos retrata que nós temos que ler, nós temos que se informar, a gente temos que entender o que o Eterno quer com nós, mesmo diante das suas escrituras sagradas. Nós temos que buscar dia após dia. E o que fazemos, meus amados? Nos acovardamos, muitas das vezes nos acovardamos, ficamos reclamando da vida, ficamos achando que está tudo bem. Então lá em Deuteronômio 6, nos retrata isso aqui, Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Pronto, acabou. Isso é o que Deus deixou para o povo, isso é o que Deus deixou para nós. Temos que ver o deserto e temos que falar, vou passar por ele. Temos que ter entendimento, temos que ler e não nos acovardar diante do Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro, meus amados, não é esse que Deus manda dizer por aí, não. Não é esse Evangelho que o homem está criando, não. Não é esse Evangelho que o homem criou, o Evangelho de Roma, não. É o Evangelho que está aqui, sem distorção. Porque a gente lermos um versículo e passar diante do povo o que queremos, e o povo por dura servência ouvir o que o povo quer e praticar a iniquidade que satisfaz a ele, é fácil. É muito fácil, meus amados. A gente fala, venha para a igreja, traga seus votos, venha para a igreja fazer mais milhões de votos e ser um falso pregador. Só lê só aquele versículo, não lê o que vem antes e muito menos o que vem depois. Só lê aquilo e põe na mente das pessoas. Aí o que está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que está nas escrituras sagradas também, meus amados? O que está aqui? O que está? Conhecereis a verdade vos libertará. Buscai primeiro o reino do céu e a vossa justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que justiça é essa, meus amados? Os mandamentos. Que mandamentos são esses, meus amados? A Torá, a Bíblia, os ensinamentos sagrados, a Paraxá. Esses são os verdadeiros ensinamentos. Não é essa teologia falha que está tendo por aí não, meus amados. Não é essa escartologia aí, encaixando coisas, inventando coisas e colocando no meio dela, não. Criando coisas, dogmas cristãos, é isso que eles estão criando. Então vamos lá, meus amados, ler aqui, Levíticos.
Levíticos 19, meus amados. Levítico 19, presta atenção o que diz aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, filhos de Israel, diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Agora vamos lá no 3, ó. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai, guardará o meu sábado, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vós virareis para os ídolos, nem vós fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados, eu só vou parar aqui, ó. Só esses 3 versículos aqui para vocês, ó. Eu parei no 4, tá bom? 19, 4. O que nos traz, meus amados? O que esses ídolos são em nossas vidas hoje? O que são? A falta de fé é um ídolo que nós criamos para nós. Ah, não é, não é sim. Porque no lugar de você exercer a sua fé, você está fazendo outra coisa. Você está se ocupando com outras coisas. No lugar de você dobrar o seu joelho, orar ao Deus Altíssimo e buscar o entendimento do que Ele quer para com a sua vida, você se acovarda e fica só choramingando pelos cantos. No lugar de você procurar ler e entender o que Deus quer contigo, muitas das vezes nos acovardamos. Aí falamos, estou no vale, estou no deserto, nunca vai acabar. Por quê? Porque nós paramos de caminhar. Por quê? Porque nós paramos de andar nos estatutos, nos ensinamentos. Porque nós paramos de crer no Deus Altíssimo. E estamos crendo o quê? Na força do próprio braço. Estamos crendo no quê? No homem. Estamos acreditando o quê? Na falsa doutrina que estão pregando aí, do Deus manda te dizer. Meus amados, eu não estou aqui chacoteando não. As profecias, elas existem. Deus manda dizer, existe. Não é nem tanto aquilo que eu acabei de ler, ó. Eu vou ler novamente, ó. Levítico 19, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Então Deus manda dizer. Deus falou para Moisés dizer para alguém. Então é uma profecia. Então isso é real. A profecia, ela existe. Mas desde quando a gente andamos em desígnios e estatutos, desde quando obedecemos a voz do Altíssimo, desde quando buscamos entender o que Ele nos fala, quando nós deixamos os nossos ouvidos atentos a ouvir. Fala, Senhor, teu servo te ouve, fala. Mas o que nós fazemos? Chegou a mensagem do celular, no lugar da gente falar, fala, Senhor, a gente muda a nossa vista. A gente não consegue ter uma comunhão mais com o Eterno. A gente não consegue mais clamar o nome do Deus Altíssimo. A gente não consegue mais falar, Senhor, me ajuda, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Aí ficamos reclamando da vida. Aí passamos tanto tempo reclamando que quando fomos perceber que estamos no deserto, já passaram-se anos, assim como foi o povo no deserto, meus amados. Porque aqueles espias, quando trouxeram o relato, eles passaram 40 dias no deserto, 40 dias espiando aquela terra. Lá dentro, eles passaram 40 dias vendo tudo, onde estavam as fraquezas, onde estava a fortaleza. Eles foram lá para espiar. Eles passaram 40 dias. Meus amados, quantos anos que eles passaram no deserto? Quantos anos? 40 anos no deserto. Por quê? Por causa justamente de um relato desse. Quando o povo vieram se dar conta, já eram outras gerações que estavam entrando em Canaã. Porque o povo é de dura servência. O povo tinha as tábuas do mandamento. O povo tinha um líder dele, que era Moisés, para falar direto com o Eterno, para trazer o que o povo queria. O povo queria comer, pois caía maná. O povo queria beber, pois a água brotava da rocha. O povo queria o quê, meus amados? Se para onde o povo olhava que queria água, a rocha ali estava. A rocha caminhava, até uma rocha caminhava junto com o povo. Mas o povo não se dava conta disso. Assim somos nós nos dias atuais. Ah, mas você tem certeza do que você está falando? Tem. A doença, a desgraça, a idolatria está dentro das nossas casas, está dentro da casa dos nossos familiares. E o que nós fazemos? Deuteronômio já nos diz, já nos traz tudo, os estatutos, os desígnios. E o que a gente lemos? Nada. Ah, mas você não sabe, meu irmão. Talvez a sua vida não estaria desse jeito se você estivesse fazendo como manda isso daqui, ó. Eu não estou ouvindo de pastores, eu não estou ouvindo de lideranças falhas, eu não estou ouvindo de homens. Está aqui, meus amados. Se o homem lê, como eu estou lendo aqui para vocês, a narrativa ela se encaixa em muitas coisas. Você consegue
Porque a palavra do Senhor, ela mesmo já se diz por ela mesma, ela se renova a cada dia. Cada leitura é diferente. Eu posso ler 10 vezes o mesmo versículo, mas as explicações mudam. Por quê? Porque é o Eterno, porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E o que eu tenho que fazer? Me acovardar? Eu só tenho que ler assim, ó. Eu vou abrir a Bíblia na sorte, ó. Pronto, tá aqui, ó. Hoje vai ser um dia abençoado, glória a Deus. Aí você fecha. Eu vou ser um crente de sorte? Eu vou ser um crente que vou folhear? Obedecer seu pai e sua mãe para que seu dia seja prolongado sobre a face. Ah, não, esse daqui eu já faço. É assim, o povo está assim. O povo está indo na sorte, meus amados. Ah, mas por que você está falando isso? Por que você está falando de Levíticos? Porque está aqui, meus amados. Os 5 primeiros livros da Bíblia, leiam. Por que eu estou falando de Levítico? Porque nos traz Deus, muitas das vezes, voltando, o Eterno, muitas das vezes, voltando e falando para Moisés: lembra o povo de quem eu sou. Lembra o povo o que eles devem fazer. Lembra o povo. Se o Eterno falou para lembrar, é porque o povo já estava esquecido. O povo não ia esquecer, o povo já estava esquecido do que Deus fez lá atrás. Ia prejudicar o que estava por vir. Então o Eterno já sabia, o nosso Deus já sabia. Por isso que ele tinha que estar sempre lembrando o povo. O povo tinha que estar sempre oferecendo para ele o holocausto. O povo tinha que estar sempre pegando e dando o melhor para Deus. Por quê? Porque o que estava por vir era o melhor. Então o povo tinha que se santificar. Mas era um povo de dura servência, meus amados. Você entende o que é o próprio Eterno falar que é um povo de dura servência? Reflete um pouquinho. O Eterno, Deus nos falando: Moisés é um povo de dura servência, eu vou destruir o povo. E Moisés, o homem manso, falava: meu Senhor, como é que o Senhor vai destruir o teu povo? Por que o Senhor quer destruir o teu povo? O que os teus vizinhos vão achar, ó Eterno? O que eles vão pensar? Que o Senhor os tirou do Egito para matar eles no deserto? Isso foi o que Moisés falou depois do relato que os príncipes, que os espias, que os 12 passaram para ele. Os 12 não é os 12 discípulos não, tá bom, meu irmão? É os 12 espias, tá bom? De cada tribo. Então leiam, estudem, tá bom? Talvez o que eu estou falando aqui, para longe de mim, meus amados, entendam, não quero ser melhor ou pior do que ninguém. É porque o evangelho, se ele for lido, ouvido, mas não praticado, de nada ele vale. Agora, o Eterno, o evangelho verdadeiro, a raiz de tudo, se ele for lido, ouvido e praticado, ele aflora dentro dos nossos corações dia após dia. Aquela força, aquele espírito, aquela coisa vai nos contagiando dia após dia. Quando você entrar na tua casa, o demônio já tem que ter saído só dele saber que você está chegando. Então, meus amados, eu não estou aqui querendo ser melhor ou pior do que ninguém, não entendam. Porque eu já fui muito enganado pelo evangelho de Roma. Um evangelho que nos ensina o que o homem quer. Trazer seu dízimo e suas ofertas é bíblico. Agora, trazer o seu Isaac, trazer o seu feijão, trazer isso, trazer aquilo, é balela, o homem que inventa isso. Se você quer dar uma certa quantia e você sentiu no seu coração, dê. Agora não, você chega dentro das igrejas de Roma, tá bom, meus amados? Temos igrejas sérias, só com a Bíblia, você entra só com a Bíblia. Quando você sai, é com 40, 50 envelopes, para você vir no culto das 7 da manhã, no culto das 11, no culto das 3 e especialmente no culto das 7. 4 cultos. Aí você vem e traz 12 envelopes. De cada culto desse aqui, ó, você leva mais um montante de envelope, um montante de coisa. Esse é o evangelho de Roma. Esse é o evangelho que está enganando o povo. Mas o povo sofre por falta de conhecimento. O povo sofre porque é preguiçoso. É preguiçoso. Por que você está falando que é preguiçoso? Porque não lê a Bíblia. Porque não ajoelha, não ora, não jejua. Não quer dizer que o irmão ora e jejua, ele é melhor do que você não, meus amados. Não. O Senhor está só esperando você pedir. Deus só está esperando você caminhar com Ele. Por quê? Porque Ele já deixou o caminho aplanado. Deixou o caminho reto. Retinho. É só nós seguir Ele. É só a gente ler o que está aqui, ó, na sua paraxá, nas suas escrituras sagradas. É só nós lermos e praticarmos. Porque se formos ler
E falar pro irmão, você viu que bênção o culto hoje? Eu vi, irmão, você viu? Vi. Aí quando você vai ver, não mudou nem na vida do irmão e nem na vida dele nada. Por quê? Porque ele só viu. Então ele nem ouviu, ele só viu. Nem ouviu, quanto mais praticar. Meus amados, me perdoe, eu não estou querendo aqui ser sarcasmo, não entendo o que eu estou falando. Porque, meus amados, se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não se santificar, porque eu vou ler novamente, é muito forte, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Levíticos 19, tá bom, meus amados? 19, li 1, agora eu vou ler o 2, ó. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, prestem atenção, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se Deus, se o Eterno nos mandou ser santo, é por quê, meus amados? É porque a gente tem que ser pecador? É porque Ele mandou a gente ser santo. Não, Senhor, mas eu não consigo ser santo. Mas se o Eterno nos mandou ser santo como Ele é, temos que andar nos caminhos dos quais Ele deixou, porque Ele sabe que se nós andarmos nesse caminho, nós vamos ser próximo, nós vamos ser chegados a Ele, nós vamos ser igual a Ele. Santo, meu amado, que a Bíblia nos traz aqui, não é a pessoa ser melhor do que o outro, não. Eu vou te dar uma simples explicação. Santo é quando você está em busca, é quando você está em adoração, em oração ao Altíssimo. E quando você sai da sua zona de conforto, que você chega em um determinado local que você se sente mal, é porque você já está em um lugar onde não é propício você estar. Por quê? Porque você está em uma espiritualidade tão grande com o Eterno, que aquele lugar vai te incomodar. Aquele lugar já não te pertence mais. Isso é ser santo. Não é eu falar, eu estou orando, eu estou jejuando, eu sou melhor. Não, não é isso não. Não entenda assim não. Não entenda assim. Tem muitas pessoas que oram para si, meus amados. Tem muitas pessoas que pedem só para si. O nosso Senhor Jesus, quando Ele caminhou sobre a terra, Ele nos deixou um relato dizendo que milagres maiores ainda o iríamos fazer. Mas quem eu? O meu pastor? O meu vizinho? Meu pai, minha mãe? Não. E nós, por intermédio dele, iríamos fazer. Nós, nesse corpo, iríamos fazer por intermédio dele, de pronunciar o evangelho dele, de falar o nome dele. Milagres maiores ainda iríamos fazer, porque ficamos, ele foi ao Pai, para que ele mandasse o Espírito Santo para estar conosco. Então isso é ser santo, isso é você ter uma comunhão com o Eterno, isso é você sentir as coisas de Deus, isso é você entrar nos hospitais, orar e curar. É essa santidade que aqui nos traz. Não é você pôr a roupa bonitinho, não é você falar eu sou de tal denominação, não é você mostrar seu carro e falar aí, ó, Deus me deu porque eu sou isso. Não, não é isso não. Não é esse tipo de santidade que a Bíblia nos traz não. É aquele tipo de santidade que você tem que buscar, você tem que ser próximo, você tem que ser íntimo dele dia após dia. Porque se você passar a andar em seus estatutos, se você seguir a sua lei, a sua Torá, a sua palavra, a sua paraxá, os seus ensinamentos, meus amados, não tem teologia, escatologia que o homem possa inventar. Não, a verdadeira teologia, escatologia está aqui, ó. Se ela saiu da Bíblia, ela é a verdadeira. Agora, se ela foi colocada algumas coisas, alguns dogmas cristãos, dogmas cristãos, meus amados, são coisas que o homem inventa, tirando da Bíblia. Ah, mas aí Apocalipse está dizendo, é daquele que acrescentar ou tirar. Mas o homem, ele é tão sem noção do que ele faz, porque ele lê o que está aqui. Mas quando a pessoa lê o que está aqui e fala para o outro, e o outro está totalmente despreparado, ele vai ouvir o que o homem leu que está aqui. Não o que o Espírito nos diz, o que esteve antes ou depois daquilo que ele leu. Porque, meus amados, quando você lê uma passagem, uma palavra e você não entenda, pergunte para o seu líder, questione ele, mas faça um questionamento santo, não vai brigar não. Questione ele, fala, meu bispo, meu pastor, meu amado, vem cá, me tira essa dúvida, o senhor falou essa palavra, mas eu não entendi muito bem o que quer dizer. Ah não, isso daí a graça já nos basta. Não, que graça? Que graça já nos basta? A graça que o mundo nos dá?
A graça que o mundo nos apresenta, essa graça nos basta. Por quê? Estamos lendo o evangelho com os óculos de Roma. E estamos andando o evangelho como Roma quer que o povo ande. É muito simples. Agora, meus amados, quando nós passamos a nos aprofundar no que esse evangelho quer nos trazer, no que essa palavra de Levíticos aqui, ó, eu só li 4 capítulos para vocês, 4 versículos, foi o 19. Mas o primeiro, meus amados, é muito forte, ó lá. Sejais santos, assim como eu fui, talvez na Bíblia de vocês esteja assim, mas eu vou ler do jeito que está na minha, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, não foi homem, não foi eu. Não foi eu que inventei. Não, meus amados. Está aqui, ó. Então entendam. Prestem atenção. Falou mais, pois, Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Meus amados, é muito forte isso daqui, porque se ele está pedindo para que nós sejamos santos, como ele foi, é porque ele sabe que nós podemos ser santos através dele. Não por nós mesmos, não por mérito nosso. Mas como que nós alcançamos isso? Eu acabei de falar para vocês. Oração, jejum, humilhação, entrega total a ele. Não é ficar, tô no vale, tô no deserto, minha vida tá isso, tá aquilo. Aí Deus manda dizer, a gente vai lá na igreja que Deus manda dizer, meus amados, profetas e profetisas existem. Mas prestem atenção na igreja que você vai. Porque se for para colocar a mão na tua cabeça e falar, Deus manda te dizer que desde pequenininho você passa luta, meus amados, que profeta é esse? Que profecia é essa? Quem que não passa dificuldade aqui? Quem que já não veio de dificuldade desde novo? Quem? Então eu preciso pôr a mão na cabeça e falar, Deus manda dizer que você passou muita prova, desde a sua infância até aqui. Não, meus amados, quando põe a mão, que antes de falar, você já sente. Você já sabe. Por quê? Aquele que põe a mão é como se fosse Moisés. Ouviu Deus falar. Então Moisés foi falar para o povo. O profeta, quando ouve, ele põe a mão. Antes dele falar, a pessoa sente. E quando a pessoa fala, já não é mais ele, é o próprio Deus falando. Mas para que tenhamos essa intimidade toda da qual eu falei, temos que andar em estatutos. Temos que andar em leis. Porque para que foram criadas as leis? Para a gente passar os 5 primeiros livros da Bíblia e começar de Mateus em diante, da onde veio o Salvador, e falar, pronto, o Antigo Testamento já foi, agora a gente tem que viver no Novo. Então a graça nos basta. Meus amados, é totalmente distorcido esse evangelho. É totalmente distorcido esses grandes teólogos que tem por aí, como dizem, né? Então presta atenção. Tem a teologia verdadeira, mas tem a teologia de Roma. Então eu estou aqui pregando a teologia verdadeira, que está aqui, ó. Os grandes teólogos, eles tiram daqui. Agora aquele que só lê um versículo e diz que na teologia é isso, é aquilo, não. Aí é de Roma. Aí só quer enganar o povo. E sabe como que engana? Venha buscar sua bênção. Aí põe uma placa bem grandona na porta da igreja. Aí o que o povo faz? Vai buscar a bênção. Agora se você põe na sua, hoje é o dia do batismo, da salvação. Venha se batizar nas águas e levar junto contigo o Espírito Santo de Deus para você e para sua família. Pergunta se vai alguém, não vai. Porque é o evangelho da salvação. É um evangelho que salva, não é o do oba-oba da multidão, não. Não é não, meus amados. Deus não quer multidão, não. Deus quer qualidade, Deus quer homens sérios. Moisés, quando foi para o deserto, ele foi sozinho. Quando ele saiu novamente para o deserto, ele saiu com milhões. E quando ele caminhou no deserto com o povo, foram milhões e milhões. Por quê? Porque Moisés, aos olhos do Eterno, era temente a ele. Andava nos seus estatutos. Ah, mas é Moisés. E o que tem, meus amados? Que é Moisés? Moisés era guiado por quem? Nós somos guiados por quem? Não temos, eu não estou aqui fazendo comparação de A ou de B, não. Eu só estou aqui apresentando o mesmo Deus dele, é o nosso mesmo Deus. A mesma fé dele pode ser a nossa fé também. O mesmo caminho que ele trilhou, talvez muitos já trilharam, talvez muitos estiveram pelo deserto. Talvez muitos já passaram dificuldades. Então Deus manda dizer que ele é conosco, ele é com todos nós. E só vamos ver a face dele, só vamos sentir a ele quando nós andarmos em seus desígnios, em seus estatutos.
quando nós obedecemos a sua palavra. Então não adianta correr para a igreja A, igreja B, levar dinheiro, muito dinheiro para a igreja, que bênção não vem assim não. Ah, peraí, podem até vir, mas não vai ser duradoura não. Não vai ser não. Não vai ser duradoura não, meus amados. Não. Agora com o Eterno, Ele fala para nós e Ele nos mostra, igual Ele fez com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. De Jacó? Vocês me perdoem se eu errei o nome, pessoal. O que aconteceu com a mulher samaritana? Quando Jesus estava ali, que lhe pediu a água, ela começou a conversar com Jesus. E naquela época eles tinham uns costumes diferentes. Então o que aconteceu? Ela não deu água para Jesus. E Jesus falou assim: mulher, se tu bem soubesses quem te pede águas, eu te daria água, mas da água que eu te der, nunca mais terá sede. A mulher ainda demorou um pouquinho a entender, até quando ele foi profeta na vida dela, até quando ele relatou a vida dela para ela mesma. Aí ela falou: veja o que é profetas da parte de Deus. Então, meus amados, o que está aqui são as profecias. O que está aqui é o povo amado de Deus, é a Bíblia. Ele quer salvar a humanidade. Ele já veio e salvou a humanidade e nos deixou isso daqui para que a humanidade fosse conduzida em leis, em estatutos. Mas o que fazemos nos dias atuais? O que fazemos? Estamos no deserto? Não estamos no deserto? Estamos em Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Apocalipse, Mateus. E qual parte da Bíblia, em qual era nós estamos? Aí a gente abre o YouTube, aí é cheio de vulcão não sei na onde, é cheio disso ali, é cheio de guerras ali, e estão esquecendo que no fim dos tempos haveria rumores de guerras, haveria tremores, vulcões, erupções. E nós precisamos enfatizar justamente nisso, quando o mundo está precisando do evangelho verdadeiro. O povo, mesmo o povo evangélico, começa a falar coisas que não tem que ser dita naquele momento. Talvez em outra oportunidade. Mas nos dias atuais dos quais nos encontramos, não há tempo de ficarmos falando de vulcão, de ficar falando disso. Isso tudo existe, isso tudo está aqui, ó. Nas escrituras sagradas, isso tudo está aqui. Aí nós perdemos tempo com isso. Aí vemos aí agora os cantores gospel aí, como é que tá? A palhaçada. Enfim, não quero entrar nesse detalhe, só falar palhaçada. Um cantor atacando o outro, porque foi cantar na onde, o outro fez isso, o outro trai, o outro fez aquilo. Olha como é que está o nosso evangelho. O nosso não, olha como é que está o evangelho de Roma. Está bagunçado. Agora os verdadeiros, o justo, tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Tem que começar a buscar o Eterno. Tem que começar a ler aqui, ó, Levíticos, Deuteronômios, Êxodo, Gênesis. Tem que começar a folhear os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados. Que é o que nos traz a lei. É o que nos aproxima mais e mais de Deus. É os mandamentos. É a obediência. É sermos fiel a Ele. Porque nada adianta eu ter fé se eu não praticar. Nada adianta eu ler e eu não praticar o que eu li. Nada vai me adiantar, não vai me trazer nada, meus amados. Aí o povo fica aí, com o canal disso, com o canalzinho daquilo. Eu não estou aqui falando mal de canal de ninguém não, eu só estou falando a postura do povo que se diz de Deus. Tem que ter postura. Tem que falar com base bíblicas. Não é falar, mas não, isso está escrito, ó. Daniel, João, relatou muitos desses acontecimentos. E é agora que o povo está vendo o que vai acontecer? Agora que o povo está aí estagnado, nossa, não, meus amados. Meus amados, põe uma coisa na cabeça de vocês, estudem, procura a Bíblia, mas entendam, põe uma coisa na cabeça, nada vai acontecer, nada vai ser concretizado. O que o Evangelho colocou é que a igreja tem que subir, é que temos que ser, mas isso vai acontecer, mas antes da igreja subir, antes do povo subir, antes dos escolhidos subir, primeiramente Israel tem que se arrepender, Israel tem que se render,
O povo daquela terra tem que reconhecer que só há um Deus. Eles têm que reconhecer que o Messias já veio. E já foi. E está por vir de novo. Meus amados, os grandes rabinos, os grandes estudiosos, dia após dia, minuto após minuto, as leis das quais foram para eles, as promessas das quais foram para eles, e da qual nós, os gentios, meus amados, tem dois tipos de gentios. Eu vou falar para você, os dois tipos de gentios que tem. Temos os gentios que foram aproximados ao povo de Israel, ao povo de judeus, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, através da morte do Messias. Nós, os gentios, que crê que Ele veio, que crê que Ele nos abrigou, que crê que Ele nos deixou ensinamento, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para que o véu fosse rasgado. Eu falei isso no meu outro áudio, para que nós, no meu outro vídeo, para que nós fôssemos aproximados ao povo de Israel. E tem aqueles gentios que não acreditam em nada, então são só um povo qualquer. Então é isso que nos traz o evangelho original, não esse evangelho que criou que a igreja, os crentes têm que subir, Israel ficar. Não existe, meus amados, isso. Israel é o primogênito de Deus, Israel é o seu filho. Então entendam, Israel é o primogênito. O Eterno disse isso, não fui eu. A Bíblia nos traz isso. Não foi pastor, não foi ninguém que me falou, está nos ensinamentos dele, que Israel foi o povo escolhido dele. Agora, como que nós, aproximados a ele, vamos primeiro do que eles? Não tem. Porque eles primeiro têm que entender que todas as promessas que o Eterno fez, eles têm que entender que é tudo verdade. Eles têm que clamar pela volta do Messias. Eles têm que clamar pelo Eterno, para que se cumpra, para que os povos se acheguem todos até ele, para que todos os judeus se reúnam, para que assim o Messias possa ser revelado, para que assim ele venha para se revelar aos seus. Então como que nós podemos falar, nós vamos subir e vocês vão ficar? Não, meus amados, estudem, se formem sobre isso. Procure, no lugar de ficar aí vendo briguinha de povo aí na internet, aí vendo briguinha do mundo gospel, né, como dizem. Perdoe o jeitinho de falar, porque é assim. Tem uns cantores que estão fazendo assim, ó, os evangélicos, né? Então vamos dizer os mundo gospel, que é que eu não quero perder meu tempo falando sobre isso. Ou melhor, é que eu não estou perdendo tempo, eu estou pregoando a palavra de Deus, mas eu não quero ter que pausar e usar esses gestinhos de gente que não tem o que fazer. Enfim, vamos pregar, meus amados, vamos correr atrás da bênção. Mas que bênção? Aqui está, aqui, ó. Ah, mas você falou que o povo não tem que correr atrás de bênção. Aqui está, aqui tem. Porque as promessas estão aqui, ó. Não está em placa de igreja, não. Venha buscar a sua bênção hoje. Não está lá, não. Está aqui, ó. Ah, mas o que ele lê lá é o que está aqui. Mas a colocação dele não sai daqui. A colocação, ele lê o que está aqui, mas ele implanta na cabeça o evangelho de Roma, da qual ele já está treinado para fazer. Da qual o inimigo já está dentro das igrejas, meus amados. Mas não está dentro de todas não, tá? Tem altar santo por aí. Tem homens de Deus por aí. E não é esses grandes não. Não. É maiores do que esses que se acham grandes. Por quê? Porque do reino dos céus é os pequeninos. Não são as crianças. Porque as crianças já é dele. Já é herança deles. Mas a grande sabedoria, o grande entendimento, a própria palavra de Deus diz que foi reservada aos seus pequeninos, que foi reservada aos humildes. A palavra de Deus nos traz isso. Então do que adianta eu ser formado nisso e naquilo e não ter o Espírito Santo de Deus dentro de mim? Nada. Do que adianta eu ter dinheiro e não ter paz, não saber o que é ter paz? Meus amados, não tem nada no mundo que compre o conhecimento que está aqui, ó, a não ser a sua vida, a não ser a sua entrega dia após dia, que vai te trazer a riqueza que está aqui, ó. Quando você passa a se entregar dia após dia, você passa a entender o que está aqui, ó. Quando você passa a se humilhar dia após dia, andar nos seus estatutos, andar em Deuteronômios, andar em Levítico, Êxodo, Gênesis,
Quando você procura andar nesses livros, você vai saber o que ele nos traz adiante. Você vai saber o que foi aquela morte na cruz verdadeiramente. Você vai saber que o seu batismo e o seu nascimento para o novo homem, ele é conquistado dia após dia, luta após luta. Não só eu batizei, pronto, estou salvo. Não. Então, meus amados, se informem, estudem mais. Estudem a Bíblia. Se você conhece alguém que é capacitado por Deus, pergunte a ele, leia junto com ele, debata algumas coisas com ele. Mas cuidado, viu? Cuidado. Não vale o Evangelho de Roma, não. Não. Infelizmente, meus amados, o Evangelho de Roma já contaminou. Não de hoje, já vem de muito tempo. De 100 anos. 100 anos atrás, para cá agora, de 100 anos para cá, a nossa teologia ela foi mudada em muitas coisas. Talvez você não sabe disso porque os grandes estudiosos, as grandes denominações não falam sobre isso. Não falam. Eles não pregam a salvação. Eles não pregam o que temos que fazer. Só ser batizado, não. Só ser batizado na água, não, meus irmãos. É você se entregar dia após dia. É você renunciar a você dia após dia. Não é ficar sendo esses crentes e um modinha por aí, não. Não é ficar sendo esses falsos idolatrando pastores, idolatrando igrejas, não. É esses daí que estão enganando o povo. Não é ficar levando dinheiro para a igreja, não. Leve seus dízimos e suas ofertas, leve. Sentiu no coração de dar algo a mais? Leve. Mas em silêncio. É só você e Deus. Só você e Deus. Não deixa o homem fazer tua cabeça, não. Não deixa o homem usar a religião falha, mentirosa, para iludir você, não. Não deixe, não. Mas o que eu tenho que fazer? Ore, jejue, busque, se consagre, leia a Bíblia, para achar a Torá, leia. Os mandamentos, leia. É só isso. Leia e as pratique para você ver a mudança que vai ter na sua vida, para você ver se a desgraça não sai da sua vida, para você ver se a enfermidade não sai da sua casa, para você ver se o Deus que você serve de verdade, se ele não vai alcançar a sua família. Mas se humilhe, meus amados, se prostre diante do Deus Altíssimo, busque a ele em espírito e em verdade, porque João 8,32 já nos traz isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas também a palavra do nosso Deus também nos traz, né? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar dinheiro, não é buscar o seu milagre, não. Não se iluda com isso, não. Mas o que pode ser verdade para você, Luetos, não é verdade para mim. Então, meus amados, eu vou te apresentar só uma verdade e não tem outra. Não é minha verdade, não é. Quem sou eu para querer ser verdade? Quem sou eu para querer aqui falar algo que seja verdade e que não saia daqui, ó? A verdade está aqui, ó. Leia. Está aqui, ó. Estude, se informe. Mas busque informação na base bíblica. Busque ver os seus líderes, busque ver a sua denominação, busque conhecer as pessoas que estão ali pregoando o evangelho. Tente ver como que é a vida dele. Veja se ele é um homem ou uma mulher de Deus. Não vá se iludir com roupa, com lero-lero, não, meus amados. Não vá se iludir com grandezas, não. Não vá, não. Não vá, não. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu numa manjedoura. Mas logo após o nascimento dele, que apareceu os 3 reis magos para ele, trouxeram riquezas para o nosso mestre. E muitos evangelhos dizem que o nosso Deus foi um simples carpinteiro humilde. Talvez ele até foi humilde mesmo. Humilde. Mas falou mansamente. Talvez ele foi humilde mesmo. Por quê? Porque ele era o eterno. Assim como teve uns dos seus discípulos que perguntou pelo Pai. Então mostra-me um Pai. E ele falou, tu tem andado tanto tempo comigo e ainda não conhece o Pai? Meus amados, é muito forte. É muito forte. Então procure estudar a Paraxá, a Bíblia. Procure se informar, saia do sofismo, saia da enganação, saia da mentira. Saia, se entregue para Deus. Ore, jejue. Não dê ouvido ao que vão te falar, não. Não dê, não. Mas eu passei 17 anos da minha vida afastado dos caminhos do Evangelho. Foi
dos caminhos, do caminho do Evangelho. Mas eu tive pensando ontem, esses dias comigo, eu falei, eu passei tanto tempo afastado, mas de qual Evangelho que eu passei afastado? O que eu estava aprendendo naquele Evangelho? Que Evangelho era aquele que eu estava achando que era o Evangelho? Qual Evangelho? Se eu for ver da onde eu vim, se eu for ver da denominação que eu vim, só temos o pastor lá e alguns irmãos. E os demais foram renovando. E os demais foram saindo do Evangelho. E os demais foram casando e descasando dentro da igreja, fazendo aquele salseiro danado. Aí eu peguei e me falei, não, o homem não tem culpa disso não. Não. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo Evangelho do qual eu conheço hoje, que é o Evangelho da Bíblia. Mas quando eu estava lá naquela denominação, eu estava sentado ouvindo um homem falar, mas eu não guardava e não a praticava. Aí vem a queda do homem, meus amados. Mas o Altíssimo, ele tinha coisas reservadas para mim. Diz a palavra do nosso Deus que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Mas que casa, que glória, que bênção é essa que é maior do que a da primeira? Aqui, ó, o conhecimento verdadeiro, o entendimento que homem algum pode te passar, a sabedoria a qual ela penetra aqui dentro, ó. Meus amados, quando você o busca, você o acha. A própria palavra de Deus diz que ele está à porta a bater. Que porta que ele está a bater? Aqui, ó, nosso coração, aqui, ó, os nossos olhos, o nosso toque, o nosso falar, o nosso andar, ele está sempre conosco. E o que temos que fazer dia após dia? Nos mortificar para nós vivermos para ele. O que nós temos que fazer dia após dia? Estamos aqui no WhatsApp, ó, internet, YouTube, vendo o que não presta, dando risada de memes. Meus amados, quando você estiver fazendo isso, faça igual. Eu já fiz muitas vezes. Olha que legal esse vídeo. Não, peraí, meu Deus. Eu vou procurar aqui uma coisa de Deus. Porque o que aquilo dali vai me trazer? Nada. Irmão, mas você está muito radical, meus amados. O nosso adversário, ele não dorme, não. O nosso adversário não tem negócio de radical com ele, não. Ele vem, pá, e pronto, e acabou. Se assim o Eterno permitir. E se estivermos em desobediência, se não andarmos em seus estatutos, se atrairmos o pecado, o que o pecado nos atrai, meus amados? O que o pecado nos atrai? Fala para mim. A vida eterna? O que o pecado nos atrai? Riquezas, famas, status? O que o pecado nos atrai? Uma vida de paz plena? Não, o pecado nos atrai a morte. O salário dele, ele já nos diz que é a morte. Pronto. Ou estamos com Deus ou não estamos com Deus. Não tem negócio de ficar, mas a minha igreja, mas eu vou todo domingo para a igreja, mas o que você faz ao decorrer da semana? Você prega pelo menos para um irmão na rua? Você prega? Você vai no seu salão de cabelo cortar o seu cabelo, você fala da palavra de Deus para o cabeleireiro que você tanto conversa, que você tanto diz que é amigo? Ou você divide conversas alheias, conversa que não vai acrescentar nada na vida dele, muito menos na tua? Como que é o seu círculo de amizade? Aí você vem falar que estou indo para a igreja aprender o quê? Ouvir o que o homem quer falar? Ouvir o que o Evangelho de Roma nos fala? E voltar para casa, deitar? Não, amanhã é um novo dia. Orar ali para Deus de qualquer jeito, até deitado. Orar não, fazer um ritual qualquer, porque uma oração ela não é feita assim. Meus amados, entendam, eu não quero ser melhor ou pior do que ninguém, não. Ou muito menos, não somos melhor e pior do que ninguém. Temos que estar em consagração, meus amados. Temos que ter o azeite, temos que estar preparado, temos que estar vestido com a couraça da justiça, temos que estar com a Bíblia, temos que estar se santificando, temos que estar. Não temos que falar, eu tô, fulano tá, ciclano. Temos que estar em comunhão, diariamente, frequentemente. Temos que pedir oração para os demais, para que eles orem por nós também. Temos que ver onde foi que erramos, onde caímos,
para que possamos se reerguer novamente. Porque diz a palavra do Senhor que o cair é do homem, mas o levantar é dele. O homem pode cair 7 vezes, se assim ele permitir, e as 7 vezes ele levanta, se assim ele quiser. Não é eu falar, eu posso, eu quero, eu vou fazer, porque Deus é comigo. Não é assim não, meus amados. Não, esse evangelho está errado. Esse evangelho é mentiroso, está errado. Que você pode cair, que a graça nos basta. Que graça! O Novo Testamento nunca veio para anular o velho, não. O seu Filho amado Jesus Cristo veio para nos aproximar do eterno, para nos levar à raiz, ao evangelho verdadeiro. O que o povo faz? Só balela, só oba-oba, só igreja cheia de gente perdida. Eu quero isso, eu quero a bênção, eu quero aquilo, eu quero minha casa, eu quero minha família restaurada, e nada faz para que isso aconteça, nada. E é tão simples: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, a verdade que está aqui na Bíblia, nos ensinamentos. Isso daqui, meus amados, é praticamente o manual da humanidade. Tudo se fez, está aqui, tudo que se criou está aqui, tudo que há, a vida está aqui, tudo que Deus falou está aqui, tudo que Jesus testificou está aqui, todas as promessas estão aqui. Fazemos parte disso tudo. Somos a nação de Abraão, Isaac e Jacó, que foi transformada em Israel. E nós fazemos o quê? Ficamos murmurando. Nós fazemos o quê? Ficamos reclamando da vida. Meus amados, estamos respirando, estamos com saúde, vamos para cima. Ah, mas a minha casa está destruída. Pois construa ela, lute por ela. Ah, mas o irmãozinho falou. Deixe para lá o que o irmãozinho falou. Busque em Deus, busque na Bíblia, nos ensinamentos. Ah, não, mas o irmãozinho é 500 anos de igreja. Não interessa, mas ele não aprendeu nada. Assim como eu estive dentro de uma igreja e não aprendi nada. Tive que ficar isolado 17 anos. Tive que passar por muitas coisas em 17 anos, para que hoje o Espírito Santo de Deus ele falasse dentro de mim o porquê que eu passei por aquilo. E nós podemos sentir. Falar obrigado, Senhor, porque cheguei aqui inteiro com todos os meus membros para me poder entender. Mas eu tive que penar 17 anos. Aí eu vou dar ouvido para um irmão que tem 500 anos de igreja, mas não sabe nada da Bíblia. Meus amados, até o diabo conhece a Bíblia, mas ele não consegue praticá-la, porque ele já é o próprio pecado. Essa glória da segunda casa, a qual eu falei para vocês, essas são as experiências com Deus, meus amados. Então se atentem, eu não quero ser melhor ou pior. Todos nós passamos um dia alguma experiência com Deus. Passei experiência semana passada com Deus, e tenho passado frequentemente. Por quê? Eu sou melhor ou pior? Não. Não, o sol está aí, ó, o sol brilha para todos. A Bíblia, a palavra do Senhor está aqui para todos. Mas infelizmente nem todos vão poder caminhar com Cristo. Ele mesmo já nos disse isso. Muitos serão chamados. Ele mesmo nos disse: os poucos serão os escolhidos. Por que os poucos serão os escolhidos? Porque vão ser os íntimos. Vão ser aqueles que vão ter intimidade com Ele. E o que é ter intimidade? É andar nos seus estatutos. Mas o que é andar em seus estatutos? É você conhecer a voz do Altíssimo. É você saber o que você tem que pedir para Ele. E você entender o que Ele está pedindo para você fazer. Isso é intimidade. Isso é você estar bem próximo deles, meus amados. É isso que eu estou passando para vocês. Então se atentem. Se atentem. Leiam, estudem. Se consagrem. Consagre a sua casa, a sua família, os seus amigos. Veja o seu círculo de amizade. Resgate o máximo de pessoas que você puder. Não fique com medo, não. Não fique acovardado, não. Não fique, não. Ore, já saia preparado. Não para ser melhor ou pior, mas deixe Deus te usar da maneira que Ele quer. Deixe o Eterno fazer o que Ele quer em suas vidas. Assim como Jesus, no Getsemane, falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível for. Não, mas não foi possível. Não foi possível. Por que não foi possível? Porque a vitória já era certa. Assim somos nós hoje. Fale: Senhor, afaste este homem que sou eu e se aproxime de mim. Aí Ele não vai falar assim: não, eu não vou afastar o homem que é você de nada. Eu vou aproximar o homem que é você de mim, para me fazer de você
uma grande nação, um grande povo, um grande servo, um grande homem de Deus, assim como ele fez com os nossos patriarcas. E nós o que fazemos, meus amados? Só temos que ler, estudar, nos consagrar. Não é ficar brigando não, aí como a gente vê aí, ó. Não. Então estudem, se informem. Busquem a palavra do Eterno. Vejam o que o Espírito Santo de Deus quer com você, para que seja salvo você e a tua casa. Eu profetizo isso em suas vidas. Então fiquem todos na paz do Senhor.